Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre natação. A gente vai estudar um pouquinho sobre natação. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da origem, das modalidades, o benefício que traz, como que é um pouquinho a natação. Começando, a gente tem lá por volta de 1800, não necessariamente foi em 1800, foi mais ou menos nessa época, que teve a primeira competição de natação, tá? Começou na Europa. A gente sabe que a natação ela é bem mais antiga do que isso, vem lá dos primórdios que usavam para sobrevivência, né? Então a natação é bem antiga, assim como o atletismo. Mas como competição, ela iniciou por volta de 1800 na Europa. Em 1873, ela ganhou uma nova perspectiva, né? Ou seja, um novo olhar. Foi introduzido um estilo similar ao crawl. O estilo crawl, o pessoal chama de livre também, que é o mais comum de ser utilizado. Não, ainda não era o estilo que a gente conhece hoje em dia, tá? Mas foi o mais parecido, quando ele começou a surgir, digamos assim. Aí nós temos em 1896, a natação teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E está até hoje. Então, desde 1896, a natação faz parte dos Jogos Olímpicos, né? E é uma das que mais proporciona medalha é a natação nos Jogos Olímpicos, que tem vários tipos de competição. A natação no Brasil, ela começou, né, a ser praticada dia 31 de julho de 1987. Isso junto com a Fundação União Regatas Fluminense. Então, vamos lá. A natação já tinha no Brasil, mas como um esporte, para ficar bem claro isso, como esporte, foi nessa data, porque foi quando criaram a União de Regatas Fluminense, tá? Então, já existia natação no Brasil, só que de forma competitiva, a gente tem essa data, devido à fundação dessa União de Regatas, que começou a tomar conta da natação na época. Aí a gente vai lá para 1988, né? A história vai avançando e o Clube de Natação e Regatas organizou o primeiro campeonato brasileiro, ou seja, somente aqui no Brasil, né? Ainda não tinha tido um campeonato oficial, eles tinham que nadar uma distância de 1.500 metros entre Fortaleza de Vilagium e a praia de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Então, esse é o registro oficial do primeiro campeonato brasileiro de natação. E a gente fala um pouco das regras da natação. Ela é disputada em piscinas de 25 metros ou 50 metros. Se a piscina é de 25 metros e a prova é de 50 metros, o nadador ele precisa dar 2 voltas na piscina para poder completar o total de 50 metros. Ou seja, ele vai e volta. Se a piscina é de 50 metros e ele precisa completar uma prova de 50 metros, ele nada uma vez só, porque já tem o comprimento ideal. Sempre que tiver provas, né, de 100, 150, essas voltas de natação que ele vai dando, vai aumentando. Se é 100 metros, se for numa piscina de 50, ele vai dar 2 voltas. Se for numa piscina de 25 metros, ele vai dar 4 voltas. Então, o tamanho da piscina influencia no número de voltas que esse atleta vai dar, tá? De acordo com a prova que ele está fazendo. Nos Jogos Olímpicos, há uma regra, a piscina tem, né, obrigatoriamente 50 metros de comprimento e o mínimo de profundidade dela é de 3 metros. Então,
por mais que existam piscinas de 25 metros, né, na Olimpíada é obrigada, é uma regra, ter de 50 metros de comprimento e ter, no mínimo, 3 metros de profundidade. Ela não pode ser mais rasa do que 3 metros. Ela pode ter mais, ela não pode ter menos. Tá? Então, isso é uma regra. Nos Jogos Olímpicos, então, se a pessoa faz, o atleta tem que nadar 200 metros, ele vai dar 4 voltas na piscina. Se ele tem que nadar 50 metros, ele vai fazer uma única, né, ida na piscina, vai de uma ponta à outra. Tem temperatura ideal também para a piscina, tá? O ideal é de 25 e 27 graus. Isso também é uma regra dos Jogos Olímpicos para estar na temperatura ideal para os atletas. Se o atleta queimar a largada, quando a gente fala queimar a largada é sair antes, né, saltar para a piscina antes da autorização, automaticamente ele é desclassificado, ele não tem outra chance para participar. Ele vai ser desclassificado e acabou. Digamos, atleta brasileiro saltou antes. Não vai entrar outro atleta no lugar dele. Vai ser desclassificado, ele vai sair, tá? Durante as provas, os nadadores devem respeitar os movimentos de cada estilo, sob o risco de serem eliminados pelo ar. Se está nadando peito, só pode fazer o movimento, né, nadar no estilo peito. Eu não posso nadar até o meio peito e da metade da piscina para lá nadar crawl. Eu, obrigatoriamente tem que nadar o estilo que está competindo. Não pode mudar o estilo, tá? No meio da prova. Se eu estou competindo estilo costas, eu tenho que fazer os movimentos do estilo costa. Não posso mudar, cansei de nadar de costa, vou virar. Então, isso é uma regra também da natação. Então, a gente entra nos estilos da natação. Tá? Nós temos 4 estilos. O primeiro que nós vamos falar é o estilo livre, que também é conhecido como crawl. Pode ser chamado de estilo crawl ou livre. Ele é o mais rápido, tá, entre os 4. Então, nós temos 4 tipos. O tipo mais rápido é o crawl. No crawl, não é permitido nadar por baixo d'água, tá? Ou seja, só um minutinho. Tá tudo bem aí no chat? Voltando. Ele é o estilo livre, estilo crawl, né? Que são os mesmos. Se você falar crawl ou livre, você já sabe que é o mesmo estilo. É o estilo mais rápido e não pode nadar por baixo d'água. Ou seja, uma parte do corpo do nadador deve estar obrigatoriamente sempre pelo lado de fora. Se a gente observar aqui a imagem, sempre tem uma parte do nadador que está do lado de fora. Cotovelo, braço, ombro, cabeça. Essa rotação da cabeça é para respirar. Então, ele vai fazer a braçada e vai respirar. Tá? A respiração é sempre para o lado contrário do braço que está dentro da água. E isso são regras. Ele obrigatoriamente precisa ter essa parte, uma parte do corpo do lado de fora. O estilo livre, ele é usar, a gente tem prova de 50 metros, de 100, 200, 400,
800, 1.500 metros, além da prova de revezamento, 4 por 100 e 4 por 200. Então, vamos lá. O estilo crawl, o mínimo que o atleta nada é 500 metros e o máximo 1.500 na prova, tá? Nunca vai chegar e falar assim, hoje você vai nadar, a sua prova de hoje é 400 metros. Ele, quando vai competir, ele já sabe em qual dessas provas que ele vai competir. Quando eu falo prova de revezamento 4 por 100, são 4 atletas, né? Cada um vai nadar 100 metros. Então, o primeiro atleta salta, nada 100 metros, o segundo já fica posicionado esperando voltar. Quando eu falo 4 por 200, são 4 atletas e cada um vai ter que nadar 200 metros. Tá? Então, só para entender a prova de revezamento. Ela lembra muito a prova de revezamento de corrida, né? Porque é a mesma coisa, 4 competidores, cada um corre 100 metros. No caso da natação, são 4 competidores, cada um nada 100 metros. Nós temos o estilo peito, que parece o estilo sapinho nadando, né? Ele é o mais lento da natação. E se a gente for comparar os 4 estilos, ele ficaria em último lugar referente à velocidade. Ele é mais devagar. É uma técnica que deve ser realizada movimentos simultâneos dos braços e das pernas na horizontal, né? Então, ele fica, se você reparar aqui, ó, todo momento os braços e as pernas estão em movimento. Quando flexiona, né, quando junta as pernas também, quando faz a extensão, que é esticar, estica o corpo todo. No momento da virada, ou no toque, né, o atleta precisa tocar as duas mãos na parede. Então, ele vai nadar 100 metros numa piscina de 50. Ele vai nadar, vai encostar a mão para fazer a virada na piscina e voltar a nadar. Tá? Esse estilo, nas Olimpíadas, tá? O estilo peito nas Olimpíadas, só tem a prova de distância de 100 metros e 200 metros. Então, as provas de peito nas Olimpíadas eles nadam, né? Percorrem a distância de 100 e 200 metros. Então, ele tem que mexer braços e pernas sempre na horizontal e simultâneo. Então, ele não pode mexer só o braço e depois mexer a perna. É um movimento simultâneo. Acontece ao mesmo tempo. Não tem como separar esse movimento. O estilo costa, né? Que é o único estilo que o nadador larga dentro d'água. Então, quando eu falo do crawl, do peito, estilo borboleta, os atletas vão estar numa plataforma em cima para saltar dentro da piscina. Quando eu falo do estilo costa, o atleta já está dentro d'água, tá? Ele segura no cabo da baliza, ele vai segurar na posição, apoiar os pés para poder nadar. Então, esse é o estilo que ele já sai de dentro da piscina. O corpo só pode estar submerso por 15 metros após a virada e a largada. Vamos entender isso. Quando você começa a nadar, você fica por baixo d'água para fazer o deslize, né? Então, você desliza por baixo d'água. Ele não pode ganhar um impulso mais de 15 metros e continuar por baixo d'água, senão ele vai ser desclassificado. Ele pode fazer esse deslize por baixo d'água até 15 metros, tá? Mais do que isso, ele não pode. Nos Jogos Olímpicos também tem prova de costas, né? E a metragem que eles nadam é de 100 e 200 metros. Lembrando que ele vai
escrever, ele vai estar participando, ele sabe já qual é o estilo que ele vai nadar e a metragem que ele vai nadar. Não é surpresa. Ah, hoje você vai nadar. Não. Ele já sabe porque que ele está classificado para participar. E nós temos o borboleta, o estilo borboleta. Nesse estilo, o nadador faz o movimento simultâneo dos braços e as pernas alinhadas. Vão simultaneamente para cima e para baixo, como se fosse um golfinho. Tá? É como se fosse um movimento de golfinho. Sobe e desce para cima e para baixo. Assim como o estilo peito, o nadador deve bater com as duas mãos ao mesmo tempo na parede. Então, se ele for fazer para ele voltar, né, nadar outra volta, ele precisa bater as mãos na parede. E nas Olimpíadas, a prova de borboleta, ela é realizada também na distância de 100 e 200 metros. Dúvida nos 4 estilos? Então, a gente tem o crawl ou livre, que os dois nomes são aceitos. Nós temos o estilo peito, costas e borboleta. 4 estilos. Dúvidas? Não, professor. Tá, vou continuar. Aí nós temos na natação a prova medley. Quando eu falo prova medley, não é estilo de natação, é uma prova, uma competição, tá? Que combina os 4 estilos, ou seja, o atleta vai nadar crawl, peito, costas e borboleta, tá? Ela pode ser disputada em 200 metros. Quando ela é disputada em 200 metros, é o seguinte: 50 primeiros metros, vamos dizer, a cada 50 metros vai mudar o estilo. Digamos, começa com crawl, peito, costas e borboleta. Então, a cada 50 metros muda o estilo. Se você vê uma prova medley de 400 metros, a cada 100 metros o atleta vai mudar o estilo de movimento que ele vai fazer, tá? Então, quando eu falo medley, eu estou falando de prova, eu não estou falando de estilo. O medley vai usar os 4 estilos da natação. Aí aqui, ó, nós temos, mostrando para vocês o posicionamento, né? Como que é o posicionamento do estilo livre, ó, sempre uma parte do lado de fora. O estilo peito, costas e borboleta, tá? Temos a nossa piscina aqui, olímpica. Ela tem 3 metros de profundidade, lembrando que é o mínimo que tem que ter. De comprimento, 50 metros, né? Então, de uma ponta à outra, ela tem 50 metros. A temperatura da água deve estar entre 25 a 27 graus. Onde vocês veem a numeração é essa plataforma aqui, ó, abaixo da temperatura. Os atletas de estilo livre, peito e borboleta saltam daqui, tá? Eles vão saltar daqui. O estilo costas já começa aqui dentro da piscina. Prova medley com os 4 estilos na seguinte ordem. Então, não pode ser uma ordem aleatória. A prova, como qualquer outra, tem regras. Então, a ordem é borboleta, costas, peito e livre. Se você reparar, o livre é o mais rápido. Então, ele é o último a ser executado, tá? Nas provas de revezamento, no revezamento medley, a ordem da prova já é diferente das individuais. Então, quando eu falo medley, eu estou falando em prova individual. Quando eu falo revezamento medley, já é uma prova em grupo. Já muda a ordem. Quando eu falo
em equipe, revezamento médico, eu estou falando em equipe, eu estou falando já que mudou a ordem. Começa por costa, peito, borboleta e livre. Então, reparem que a prova medley individual, a ordem é uma, e medley, né, em equipe, que é a questão do revezamento, é outra. Então, tem alteração na ordem do estilo a ser nadado. E a gente entra nos benefícios da natação. São diversos os benefícios, aqui a gente tem alguns. A gente começa aqui, ó. Mente. Substitui as células mortas do cérebro. Ou seja, você tem que raciocinar, você precisa botar o seu cérebro para trabalhar, né? Fazer com que ele entenda que suas pernas, seu braço, sua respiração tem que trabalhar ao mesmo tempo. Então, isso ativa o seu cérebro, tira aquelas células mortas, que nossas células elas vão morrendo, né? Vão tendo outras, e ele faz essa limpeza, vamos falar assim, na sua mente. Atitude. Melhora, né, o humor, tanto a saúde mental quanto o humor. Então você fica psicologicamente bem, mais tranquilo, né, e seu humor fica melhor. Hipertensão, para quem tem problema de pressão alta, o coração bombeia muito sangue, né? Faz muita força, o sangue aumenta a pressão da pessoa. Ele ajuda a diminuir a pressão arterial. Diabetes, mantém o nível de açúcar adequado. Lembrando que, para fazer atividade física, você precisa ir ao médico para saber se pode fazer, né? Se está tudo bem com a saúde, com o coração. E ter um profissional de educação física. Não é chegar lá, eu tenho problema, eu sou hipertensa, a professora falou que posso fazer, eu vou lá e vou fazer. Não. Tem que ter a ordem médica. Estou falando benefício, não estou falando que você tem que fazer. O seu médico que vai liberar se você pode ou não, porque dependendo do caso, a pessoa ainda não está liberada para fazer uma atividade física. Cintura. Queima de 500 calorias por hora. Não necessariamente 500 calorias por hora. Vamos entender isso melhor. Cada corpo responde de um jeito diferente, né? Vocês que são mais novos queimam mais calorias do que eu que sou mais velha. Isso se chama metabolismo. Então, eu não posso afirmar que queima 500 calorias, tá? Cada corpo vai queimar a caloria que o corpo acha necessária. Umas mais, outras menos. Então, sabe que queima caloria, mas eu não posso afirmar quantas são essas calorias. Cartilagem. Cartilagem é como se fosse uma gelatina, vamos falar assim, que é uma proteção entre as nossas articulações, tá? Para não ficar osso com osso batendo. Então, a gente tem a cartilagem para fazer essa proteção, essa lubrificação. Na piscina não tem impacto, então eu diminuo, né, o problema de cartilagem, problema de sentir dor, problema de impacto. Então, na natação eu tenho esse benefício. Longevidade, né? Reduz 50% de morte. O que acontece? As pessoas às vezes vão para praia, piscina, não sabem nadar, acham que sabem, né? E acabam se prejudicando. Então, a natação, ela vem ser também, né, uma forma de prevenção em questão de vida. Nós temos o fortalecimento dos músculos, braços, pernas, abdômen, paravertebral. Nós temos a redução do problema de coração, porque quando eu faço uma atividade física, o meu coração está trabalhando. Eu não estou sedentária, acumulando gordura, então meu coração vai ficando mais forte. Para quem tem asma, né, melhora a parte pulmonar, consegue melhorar a respiração, a questão da falta de ar. O esqueleto, né, a parte óssea, fica mais forte.
e aumenta a flexibilidade. Você consegue ter uma amplitude maior de movimento quando você faz a natação, porque você precisa dessa amplitude, né, desse movimento para nadar. Então, nós temos, esses são alguns dos benefícios, tá? Existem muito mais benefícios. Quando eu falo em coração, pulmão, eu falo em cardiorrespiratório. Então, quando eu falo cardiorrespiratório, é porque está melhorando tanto a parte cardíaca, né, a parte do meu coração, quanto o meu pulmão. Aí a gente tem que consegue emagrecer, que fortalece as articulações, né, melhora a sua circulação sanguínea, diminui o estresse e por aí vai. Fora a questão do acidente, a gente consegue diminuir muito a questão do acidente. Só que não é porque você sabe nadar que você sabe salvar alguém. Isso tem uma diferença muito grande. Então, não acha que, eu sei nadar, meu coleguinha está se afogando ali, vou salvar ele em vez de deixar o salva-vidas. Tem diferença. Saber nadar, você sabe o seu limite. Então, você vai saber até onde você consegue ir, até onde é perigoso, até onde não é. Mas existe essa grande diferença. A gente nunca pode abusar, né? A gente tem que ir sempre dentro do limite de segurança. Então, água, né? Piscina, cachoeira, praia, é tudo muito perigoso. Então, você não pode abusar. Não é porque você sabe nadar, que você gosta, ou que acha que sabe, que a gente ainda tem esse problema, e vai sair abusando por aí, indo muito além do que pode ou do que precisa, na verdade, tá? E essa foi nossa aula de natação.